Olá, estamos no programa Saber Direito. Meu nome é Antônio Carlos Morato e o nosso tema é direito autoral. Além disso, cabe lembrar que hoje temos um tema específico, uma aula específica sobre contratos de direito autoral e direitos patrimoniais de autor. E, continuando o que falamos nas aulas anteriores, nós prosseguiremos analisando os diversos aspectos dos direitos patrimoniais de autor, sempre com a presença aqui, mais uma vez, da Milena, da Maria da Guia e também da Poliana, que estão aí nesses dias todos acompanhando os nossos trabalhos aqui no Saber Direito. Também, para aqueles que estão em casa, eu queria lembrar que é possível enviar dúvidas para o e-mail saberdireito@stf.jus.br e sempre identificando o professor Antônio Carlos Morato e o tema direito autoral. Essas dúvidas podem ser encaminhadas também por aqueles que acompanham as aulas pela internet e, então, a qualquer tempo é possível enviar dúvidas a respeito desta aula. Hoje trataremos de uma sequência que já foi analisada na aula anterior. Na aula anterior, relembrando, nós falamos sobre os direitos morais de autor e também sobre os direitos patrimoniais de autor. E, especificamente, trataremos do contrato de edição, embora a ideia aqui seja passar uma visão geral de como os direitos patrimoniais de autor podem ser transmitidos, mas falaremos mais detidamente do contrato de edição. Em relação à ideia que nós mencionamos quanto aos direitos patrimoniais, os direitos patrimoniais permitem o uso, permitem a utilização exclusiva para o autor, que controla a reprodução, que controla a publicação do seu trabalho, seja no âmbito de uma criação literária, no âmbito de uma criação musical, no âmbito de uma criação que envolva artes plásticas. E tínhamos mencionado o artigo 22, que atribui ao autor tanto direitos morais como patrimoniais, o artigo 22 da Lei 9.610 de 98, assim como o artigo 24, que tratou dos direitos morais, vimos aqui os direitos morais de autor, e também o artigo 29, que traz o rol de direitos patrimoniais de autor. E, na sequência, nós encontramos o artigo 31, que estabelece que as diversas modalidades de utilização de obras literárias, artísticas ou científicas, ou de fonogramas, são independentes entre si, e a autorização concedida pelo autor ou pelo produtor, respectivamente, não se estende a qualquer das demais. Essa disposição ela é muito importante porque ela reproduz, numa parte específica que versa sobre direitos patrimoniais, algo que já está no início da Lei de Direitos Autorais, no artigo 4º, que determina que os negócios jurídicos que versem sobre direitos de autor serão sempre interpretados restritivamente. Ou seja, nós não podemos entender que uma autorização está implícita. Por exemplo, o autor autorizou uma filmagem, uma adaptação de seu trabalho, de seu livro, para o cinema. Isso não significa que, ao autorizar para o cinema, ele também tenha autorizado aquela empresa, por exemplo, a explorar a obra na televisão, ou transformá-la em minissérie, ou ainda uma adaptação para o teatro. É claro, a interpretação ela é sempre limitada. E as autorizações são independentes. Cada mídia demanda uma autorização. Isso, claro, eventualmente nós podemos ter uma autorização inserida no mesmo instrumento contratual, mas é recomendável, até por cautela, para que não sobre nenhuma dúvida, que nós tenhamos instrumentos contratuais distintos, justamente para maior segurança para as partes, porque aí não existe nenhuma dúvida a respeito da intenção quando foi realizado o contrato. E ainda temos uma disposição também interessante, no sentido, aqui no artigo 33 da Lei de Direitos Autorais, de que ninguém pode reproduzir obra que não pertence ao domínio público a pretexto de anotá-la, comentá-la ou melhorá-la sem permissão do autor. E
no parágrafo único, os comentários ou anotações poderão ser publicados separadamente. O que acontece? O domínio público, sobre o qual eu já falei e voltarei a falar, o domínio público, ele é extremamente importante porque ele garante o acesso ao conhecimento. Mas, enquanto a obra está em domínio privado, determinados cuidados são necessários. Por exemplo, eu posso comentar de uma forma bastante voltada aí para um público acadêmico, não é? Uma obra literária consagrada, como, por exemplo, a obra de Carlos Drummond de Andrade. Posso comentá-la, realizar os meus comentários a respeito daquela obra. No entanto, eu não posso transcrever aquela obra sem autorização do autor, a não ser, é claro, que nós mencionemos aqui pequenos trechos. E isso entra na limitação aos direitos autorais. Dentro das limitações aos direitos autorais nós temos o artigo 46 e quando se discute o uso de obra em domínio privado, não é possível que alguém diga que pretende melhorar uma determinada obra, alterar o final. Por quê? Porque isso, na maior parte das vezes, não só acabará atingindo direitos patrimoniais de autor, mas também, eventualmente, até direitos morais. Este dispositivo não versa sobre direitos morais de autor, versa sobre direitos patrimoniais. Mas esse cuidado sempre é necessário, porque, sem dúvida nenhuma, esse dispositivo imagina, inclusive, a hipótese de obra derivada. Em relação à obra derivada, isso é possível, que ocorra uma adaptação sem autorização do autor. Mas em relação a uma obra derivada que esteja em domínio privado, que não esteja em domínio público, é sempre necessária a autorização do autor. Então, por isso que, se alguém quiser realizar uma análise de um determinado autor, isso é possível, até garantindo a liberdade de criação, mas não transcrever. O problema é realmente transcrever. É possível realizar um estudo usando ou pequenos trechos daquele trabalho, ou, eventualmente, algo completamente independente, em que um autor pensa nas questões centrais que estão relacionadas à criação de uma determinada obra literária. Também nós encontramos no artigo 35 que quando o autor, em virtude de revisão, tiver dado à obra versão definitiva, não poderão seus sucessores reproduzir versões anteriores. Esse artigo 35 é um artigo muito importante. Por quê? Porque ele traz a possibilidade de que o autor tenha chegado ao ápice do que ele pretende naquela obra específica. Se nós imaginamos que o trabalho do autor é um trabalho árduo, é resultado de tentativa e erro, eu mencionei aqui, por exemplo, o direito de paternidade, mas há quem sustente, como, por exemplo, a professora Silmara Quinelato, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, baseada em Antônio Chaves, que também seria possível imaginar um direito de maternidade, porque esse autor, ele diz que quem cria uma obra tem dores próximas àquela pessoa, aquela mulher, por exemplo, que está próxima a dar à luz, né? São as dores de parto. E quem sabe, e sempre guarda essa lição, que é uma lição muito importante, porque quem cria dá a vida. E é muito frequente também aquela afirmação que diz que para que uma pessoa seja plenamente realizada, é necessário que ela tenha um filho, plante uma árvore e que também escreva um livro. E dentro dessa ideia, o que nós temos? Temos a criação. Mas todos sabem, não é, pela experiência comum, que não é fácil ter um filho. E da mesma maneira, não é fácil criar uma obra literária. E diante disso, após esse trabalho árduo, o autor chega ao ápice. Então ele pensou muito ao elaborar uma poesia e chega um determinado momento em que ele, satisfeito, deu à obra a versão definitiva. A partir daí, não é dado a ninguém alterar aquele trabalho. Nós temos exceções, não é? Mas, em regra, nós teremos essa ideia, porque essa obra que eu menciono aqui, um poema, por exemplo, não é necessária a atualização de um poema, nem a atualização de um romance, como Dom Casmurro, não é? Não teria sentido atualizar uma obra como essa. Nós temos simplesmente uma obra que é considerada como uma obra definitiva. E aquela obra, ela não pode ser
alterada, a não ser que nós tenhamos ali uma adaptação, mas aí já não é a mesma obra, é uma obra derivada. Também nós podemos encontrar no 37 que a aquisição do original de uma obra ou de exemplar não confere ao adquirente qualquer dos direitos patrimoniais de autor, salvo convenção em contrário entre as partes e os casos previstos nessa lei. Ou seja, como regra geral, não há a possibilidade de que o autor perca o seu direito pelo fato de alguém ter adquirido um exemplar de sua obra. Não é? Não se confunde o corpo místico com o corpo mecânico, como no exemplo que eu citei de alguém comprar um quadro, aquilo não transforma em um autor. Ele sempre, para exibir um quadro, não é? Para comercializar, por exemplo, o catálogo em um determinado calendário, não é possível colocar a reprodução de um quadro, mesmo que o dono daquela empresa tenha comprado o quadro, porque aqueles direitos, a não ser que esteja em domínio público, aqueles direitos são do pintor que elaborou aquele quadro. Em relação aos direitos patrimoniais de autor, nós temos atualmente, no artigo 41, que eu já mencionei, uma disposição geral que garante ao autor uma proteção pelo prazo de 70 anos a contar do ano seguinte ao seu falecimento. Essa é a regra geral. Inclusive, cabe dizer que se o autor falece sem deixar herdeiros, não é possível aí considerar que há domínio privado. Se não houve nenhum sucessor nesse caso, a obra cai automaticamente em domínio público. O Brasil não adota, como por exemplo a Argentina, a ideia de que o prazo remanescente acabaria oferecendo ao Estado, no caso aqui nós temos o município, não é? Que pode ser sucessor, mas no nosso sistema nós temos regras diferentes. Por quê? Quando falece o autor sem deixar nenhum herdeiro, a obra cai em domínio público automaticamente. Da mesma forma, não existe, como no passado, a figura do domínio público remunerado, que existe, por exemplo, na Argentina. Quando se menciona o direito argentino, se busca justamente uma explicação para o que existiu no direito brasileiro durante um certo período, que foi o domínio público remunerado. Ou seja, o autor, ele já estava em domínio público, mas era necessário pagar um percentual para o Estado, e isso nós tínhamos na lei anterior, até o ano de 1983. Então, o que constava no artigo 93 é que a utilização por qualquer forma ou processo que não seja livre das obras intelectuais pertencentes ao domínio público depende de autorização do CNDA, que era o Conselho Nacional de Direitos Autorais. E também buscava-se, caso existisse o lucro, isso é importante lembrar, existia, porque essa questão do lucro era importante também, claro, em relação à lei anterior. Existia sempre um percentual, ou seja, deverá ser recolhida ao Conselho Nacional de Direito Autoral, importância correspondente a 50% do que caberia ao autor da obra, e fazia-se uma ressalva. Seria 50%, salvo se a utilização fosse com finalidade econômica, mas se houvesse intuito de ter ali uma obra didática, destinada à educação, claro, remunerado exemplar, mas destinada à educação, apenas 10% do que seria devido ao autor é que seria repassado para esse antigo domínio público remunerado. Não vigora mais, como também muitos criticam essa abertura, esse suposto aumento que acabou ocorrendo a partir de 1998 e coloca-se simplesmente, mas o prazo aumentou de 60 anos para 70 anos. Isso não é correto. Por quê? Porque hoje em dia a proteção vitalícia diz respeito apenas ao próprio autor. Mas na lei anterior, na 5988 de 73, essa proteção ela era extensiva também a quem tinha ou vínculo conjugal ou vínculo de parentesco. E, nesse caso, se nós tivéssemos alguém que vivesse muitos anos, vamos imaginar que nós tivéssemos o autor falecendo ainda dentro desse prazo de 60 anos, e aí ele tinha deixado um filho, e esse filho chegava a 90 anos. O que aconteceria? O prazo seria muito maior, porque
existiria uma proteção vitalícia em relação ao filho. Isso estava no artigo 42 da 5988 de 73, que estabelecia em seu parágrafo primeiro que os filhos, os pais ou o cônjuge gozarão vitaliciamente dos direitos patrimoniais do autor que se lhes forem transmitidos por sucessão mortis causa. Então, essa ideia de que o direito autoral acabou ampliando, quando na verdade deveria restringir, uma discussão que existe entre aqueles que são flexibilistas e aqueles que seguem uma linha mais pró-autor, o que cabe dizer, e eu gostaria de lembrar esse ponto, é um conflito que tem aí a necessidade de partir para uma tentativa de equilíbrio. Por quê? Porque nós temos, na Declaração Universal de Direitos do Homem, no artigo 27, que é uma referência, claro, para o nosso sistema, a necessidade de proteger os direitos de autor, porque direitos de autor também são direitos humanos fundamentais. Já citei aqui os fundamentos constitucionais anteriormente, e o que existe nessa disposição? Existe a busca do acesso ao conhecimento, no artigo 27, na primeira parte. Então, é necessário que cada Estado-membro garanta o acesso ao conhecimento, o acesso à educação, mas, simultaneamente, existe também a necessidade de garantir o respeito ao autor. Logo, é temerário afirmar que nós temos a prevalência do acesso sobre a remuneração devida ao autor e também, em contrapartida, dizer que a remuneração ao autor e o respeito aos seus direitos deve prevalecer sobre o acesso. O que deve existir é sempre a busca de um equilíbrio no nosso sistema jurídico. Quem afirma que o direito autoral prioriza o acesso ao conhecimento e que ele prevalecerá sobre os autores, desconhece o próprio sentido, a própria teleologia da Declaração Universal de Direitos Humanos, que está no artigo 27, que eu já mencionei. Além disso, nós encontramos no artigo 41, parágrafo único, a proteção às obras póstumas. A proteção às obras póstumas, ela envolve uma situação curiosa. Por que curiosa? Porque as obras póstumas são protegidas durante a vida, e obviamente produzidas durante a vida do autor. Ele escreveu aquela obra em vida e pode acontecer que aquela obra seja descoberta, vamos imaginar, 20 anos depois. Bom, qual seria o prazo? O prazo seria a partir do momento que fosse publicada essa obra, 20 anos depois do falecimento do autor? Não. Retroage aquela publicação, então não se considera a data de publicação, há uma retroatividade quanto ao prazo de proteção, e ali considera-se que a proteção foi a partir do momento em que houve falecimento, 1º de janeiro do ano seguinte ao falecimento do autor. E aí nós teremos, num caso concreto, se já passaram 20 anos, só mais 50 anos de proteção ao autor. Não podemos confundir essa situação que envolve obras póstumas com outra que é muito curiosa, que envolve as chamadas obras psicografadas. Bem, o nosso país tem aí, claro, é uma questão metafísica, uma questão religiosa, muitas pessoas que seguem a religião espírita, ou que veem nisso uma filosofia de vida. Pois bem, já houve um litígio muito interessante nos anos 40, em 1944, para ser mais exato. Essa ação tramitou no Tribunal de Justiça do Distrito Federal naquele período, em que a viúva de Humberto de Campos moveu uma ação em face de Chico Xavier e a Federação Espírita Brasileira, porque numa obra chamada Parnaso de Além Túmulo, o trabalho de Humberto de Campos teria sido desenvolvido pelo médium Chico Xavier. E como se pronunciou o judiciário naquela ocasião? Da forma mais tradicional possível, e invocando, então, o artigo 10 do Código Civil de 16, entendendo que a morte encerrava todos os direitos. Claro que naquela visão, daquele período, os direitos da personalidade não estavam explícitos no Código, como hoje, existia apenas implicitamente previsão de proteção a partir do artigo 1537 do Código Civil, mas, ainda assim, dentro de uma visão patrimonialista,
os direitos terminariam a partir daí, não é? E, diante disso, essa sentença foi confirmada no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, naquele período, em 1944, mas isso traria um problema muito sério para o direito autoral. Por quê? Porque a morte, ou eventualmente a data de publicação, constituem verdadeiros marcos para que a obra caia em domínio público. Se nós consideramos, para aqueles que têm fé, que a obra que seja criada por um espírito seria imortal, não é? Porque o espírito também é imortal, isso traria um problema incontornável. É muito diferente, por exemplo, de alguém discutir a admissibilidade de cartas psicografadas em tribunais. Por quê? A própria base do direito autoral parte do conceito de domínio público. Então, se nós levássemos adiante a ideia de que a alma é imortal e, portanto, não é possível mais usar a morte como referência, essas obras jamais cairiam em domínio público. Então, não se pode confundir uma situação com a outra. Obra póstuma é a obra escrita em vida e publicada após a morte, não se confunde com a obra psicografada. Também nós encontramos aqui no artigo 42 da Lei de Direitos Autorais a situação da coautoria, e da coautoria em obra indivisível, porque a coautoria ela pode ser divisível ou indivisível. Quando a obra em coautoria for divisível, como eu já salientei em aulas anteriores, é possível entender que, por exemplo, a utilização da letra pode continuar a ser exigida pelo titular do direito ou por seus herdeiros, e a da música, que já caiu em domínio público, pode ser utilizada à parte. Mas se for indivisível, não. O que acontece? Esse direito é transmitido aos herdeiros e, posteriormente, se não existirem herdeiros, ao coautor. E o prazo só é contado, o prazo de 70 anos, a partir do momento em que falece o último dos coautores em obra indivisível. Então, isso nós encontramos na parte final do 42, o prazo é o prazo previsto no artigo anterior, contado a partir da morte do último dos coautores sobreviventes. No parágrafo único, acrescer-se-ão ao dos sobreviventes os direitos do coautor que falecer sem sucessores. O artigo 43 traz também um outro ponto que merece destaque, que é o que envolve obra anônima e obra pseudônima. E, por analogia, também nós podemos aplicar este prazo às obras coletivas, porque é possível, nas obras em que há organização, considerar o ano da publicação, o ano seguinte ao da publicação, como ano de referência para que a obra caia em domínio público. No caso da obra anônima, é a obra em que o autor não se identifica como autor. No caso da obra considerada como obra pseudônima, nós temos a obra sob nome suposto. Então, alguém passou a utilizar um pseudônimo para ser reconhecido como autor, e em razão disso, para ser reconhecido como autor, nós encontramos uma situação em que alguém pode não estar convencido da qualidade de seu trabalho, pode ser reconhecido em outra área. Vamos imaginar que um grande jurista não queira ou tenha até receio da sua fama como jurista, por ser alguém muito sério, alguém que pode ser interpretado pelo público em geral como alguém sisudo, não é? Então ele pretende escrever uma determinada música, pretende escrever um samba, não é? A letra de um samba, ou de um rock, ou às vezes pensa em escrever um livro de poemas, e ele tem, às vezes, consciência da qualidade do seu trabalho, pode estar inseguro, mas também pode estar no extremo oposto. Alguém tem a consciência da qualidade do seu trabalho, mas não quer transmitir aquela carga de um trabalho prévio em outra área. Então, o que ele faz? Ele usa um outro nome e se esconde por trás desse nome, mas, em um determinado momento, ele pode revelar ao conhecimento, a todo o público, né, dar ao público o conhecimento de que ele era o verdadeiro autor. Bem, o que vai acontecer nessa situação? Nessa situação, nós passamos a ter uma proteção pelo prazo geral, pelo prazo do artigo 41. Ou seja, a proteção é por 70 anos.
70 anos a contar da morte, não mais da publicação. Então, permite-se que no caso de obra anônima e no caso de obra pseudônima, exista essa possibilidade de mudar do início, não é? Porque no início foi contado desde a publicação, para a situação geral. No caso de obra coletiva, nós temos aí a inclusão deste dispositivo no projeto que foi apresentado pelo Ministério da Cultura, esse, na minha concepção, que é estritamente pessoal, não falo aqui por nenhum órgão de classe, mas estritamente pessoal, penso que a previsão específica quanto à obra coletiva cair em domínio público, ela é positiva em diversos aspectos, porque a obra coletiva ela surge da organização e falaremos mais sobre a obra coletiva posteriormente. Ainda, nós encontramos regras especiais, que são aquelas que dizem respeito à obra fotográfica e à obra audiovisual no artigo 44. O artigo 44, ele estabelece que a proteção é de 70 anos a contar do ano seguinte à divulgação. Então, não é mais um critério que toma a morte como referência, e sim a divulgação. Em seguida, no artigo 45, coloca-se como obra em domínio público, além das obras em relação às quais decorreu o prazo de proteção aos direitos patrimoniais, pertencem ao domínio público, inciso 1º, as de autores falecidos que não tenham deixado sucessores. Ora, é evidente, e aí faço mais uma vez uma comparação com a lei argentina, que quando se coloca não ter deixado sucessores, esses sucessores só podem surgir realmente de um vínculo de parentesco, seja ele civil ou consanguíneo, além do parentesco, um vínculo conjugal ou um vínculo decorrente de união estável, e também poderíamos ter a herança testamentária. Mas, se não é possível nem a sucessão legítima, nem a sucessão testamentária, não é possível recorrer ao que acontece na lei argentina, transferindo direitos ao Estado. Por quê? Porque o Estado, claro, não poderia estar nessa situação de não ter deixado sucessores. É evidente que a teleologia, a finalidade da norma, é justamente contemplar ou a herança testamentária ou realmente a herança legítima, aqueles que são herdeiros legítimos dentro da ordem geral do artigo 1829 do Código Civil de 2002. Ainda, nós temos, inciso 2º, que pertence ao domínio público, as obras de autor desconhecido, ressalvada a proteção legal aos conhecimentos étnicos e tradicionais. Bem, obras de autor desconhecido, quando não for possível saber quem é o autor, essa previsão gera uma série de dúvidas. Por quê? Porque ou enquadra em obra anônima, e aí seria algo desnecessário, e muitos até acabam colocando o seguinte: não pode ser obra anônima, porque pelo menos na obra anônima o editor, em regra, conhece quem é aquele autor que está se ocultando e não colocou nome algum. Mas, nessa situação em que há autor desconhecido, existe o problema das obras órfãs, porque não se sabe se a obra está em domínio público ou se está em domínio privado. E uma das questões que foi levantada no projeto do Ministério da Cultura é justamente depositar a quantia que seria correspondente à remuneração a esses autores para uma remuneração futura. Não é? Isso ficaria a cargo do Ministério da Cultura. Foi um dos problemas levantados nessa reforma. Em princípio, no texto atual, nós temos uma obra de autor desconhecido como obra em domínio público. Isso não acontece em relação aos conhecimentos tradicionais. Por quê? Esses conhecimentos tradicionais, inclusive, envolvem interesses transindividuais. Quando pensamos em uma comunidade indígena, por exemplo, ou imaginamos a população de uma determinada cidade que tem ali uma tradição de realizar determinada festa, aqueles conhecimentos merecem proteção. No âmbito da criação industrial, se nós imaginarmos, por exemplo, um composto que permite a cura de uma determinada doença, a proteção ocorre, mas aí no caso, nas patentes, no âmbito das patentes de produtos farmacêuticos, o que era vedado
pela Lei de Propriedade Industrial de 71, mas é permitido atualmente pela Lei 9279 de 96. Mas em relação às músicas que sejam utilizadas pelos indígenas, as pinturas, não é? Em tudo isso há conhecimento tradicional, há um conhecimento que é transindividual, pertence àquela comunidade específica. Nós não falamos aqui de indivíduos, por isso que o próprio legislador acabou abordando essa ressalva, não é? Salvo o que envolva conhecimento tradicional. Bem, nós temos ainda os direitos conexos. Nos direitos conexos, que são aqueles direitos que estão próximos aos direitos de autor, nós podemos chamá-los de análogos, afins, vizinhos, existem vários termos, nós encontramos situações distintas. Nós podemos ter um cantor, podemos ter um instrumentista, um ator, podemos ter pessoas jurídicas, empresas de radiodifusão, produtores de fonograma, que podem também, claro, ser pessoas físicas, mas em regra são pessoas jurídicas que nós vamos poder encontrar, claro, situações muito próximas e que entram também em domínio público. Isso está no artigo 96 da Lei de Direitos Autorais. É de 70 anos o prazo de proteção aos direitos conexos, contados a partir de 1º de janeiro do ano subsequente. E aí temos 3 situações. Fixação para os fonogramas, transmissão para as empresas de radiodifusão e execução e representação pública para os demais casos. Então, em relação à execução pública e à comunicação ao público, nós temos direitos que são dos músicos, que são dos cantores, não é, das cantoras, e diferente, por exemplo, da fixação, que envolve o produtor de fonogramas, e da transmissão, que envolve as emissoras de radiodifusão. Então, temos aí tanto a televisão, como também as emissoras de rádio, e isso abrange, inclusive, não só aquelas emissoras tradicionais que operam aí realmente num circuito mais amplo, mas também aquelas pequenas emissoras que têm aí a sua programação divulgada pela internet. Isso é, claro, algo passível de proteção sempre. Também eu gostaria, antes de passar para outro tema, falar de um site, que é o site www.dominiopublico.gov.br, um site muito importante, desde que sempre bem utilizado, né? Porque o que deve ser colocado no site dominiopublico.gov.br? Apenas o que está em domínio público. Se colocamos ali as músicas do Noel Rosa, sempre com o devido cuidado, porque nem todas as músicas de Noel Rosa caíram em domínio público. Ele tinha também coautores, morreu muito jovem, e algumas músicas de Noel Rosa entraram em domínio público, como também os trabalhos de Machado de Assis, de José de Alencar. Todas essas obras estão ali colocadas. O que não pode ser confundida é a situação que abrange, por exemplo, dissertações e teses e coloca-se num site como domínio público, porque isso acaba gerando uma confusão entre o que é limitação ao direito autoral, que aliás inexiste nesse caso, porque acaba contrariando o próprio texto legal, mas, como eu já mencionei, viola tanto 22, inciso 1º da Lei de Direitos Autorais, como o artigo 5º, inciso 27. Mas o que poderia acontecer? Poderia ser colocada uma exceção. Na própria Lei de Direitos Autorais, vamos imaginar, e seria o meio mais simples, que no 46 colocasse essa restrição. Notem bem, a obra continuaria em domínio privado, mas seria uma limitação ao direito de autor. E, portanto, a limitação ao direito de autor acaba sendo algo considerado como válido dentro do sistema e não se pode confundir uma situação com a outra. Se alguém quiser fazer um trabalho acadêmico, eu já oriento a buscar sempre o site www.dominiopublico.gov.br, é um site do governo federal e que permite o uso livre de várias obras. E essas obras, que são obras muito importantes, estão aí para difundir, né, para garantir o acesso à cultura, mas quando a obra está em domínio privado, evidentemente, é necessária, como regra geral, com as exceções do artigo 46, a autorização do autor. E agora passamos a uma visão dos contratos. Existe uma parte geral e uma parte especial do que vem a ser os contratos de
direitos autorais. Nós podemos ter várias espécies de contratos em direitos autorais. Faço menção aqui a uma parte geral, a uma parte especial, porque tanto o artigo 4º da Lei de Direitos Autorais, como os artigos 28 e seguintes, que trazem ali uma série de direitos patrimoniais de autor, servem como referência para essa parte geral. Alguns contratos de direitos autorais que estariam nessa, aspas, parte especial, só menciono isso para efeitos didáticos, já que não há uma divisão, no caso da Lei de Direitos Autorais, em partes, como é que acontece no direito, no Código Civil especificamente, ou no Código Penal, em outros ramos do direito. Mas isso serve apenas como uma referência didática para lembrar que depois nós temos contratos em espécie, como o que acontece no contrato que envolve a edição, que é o principal, o contrato que envolve a utilização de obras de artes fotográficas. Nós podemos também ter o contrato de representação dramática, que é previsto na Lei de Direitos Autorais e também previsto na Lei 6533, que é a lei que trata da atividade dos artistas e técnicos em espetáculos. Então, são disposições que visam justamente assegurar ao autor uma proteção geral, não é? Mas antes de, após essa breve explicação e terminando aí a visão sobre direitos patrimoniais de autor, eu gostaria de saber se existe alguma pergunta. Eu tenho uma, professor. O contrato de edição gera para o editor titularidade originária ou derivada? Bem, Milena, nós vamos falar com mais calma dos contratos de edição, mas desde logo eu posso dizer que o editor ele é um titular derivado. Isso é muito importante porque às vezes nós temos a tendência, quem é autor tem a tendência, de considerar que pelo fato do trabalho ser seu, ele pode disponibilizar o trabalho na íntegra, por exemplo, aos seus alunos. No nosso sistema jurídico, né, se nós tivéssemos outros sistemas, sistema norte-americano, por exemplo, é possível distribuir múltiplas cópias para os alunos em sala de aula. Aqui isso não é possível, nós temos um sistema completamente diferente. Então, por essa razão, se alguém escreve um livro, há uma limitação. Em que sentido? Em regra, o contrato de edição pressupõe 10% sobre o valor de capa. Essa é a regra do mercado. Há quem cobre um percentual maior, um percentual menor, dependendo, claro, da tiragem, não é? Do número de exemplares daquela edição. E, diante disso, essa pequena distinção que nós podemos ter quanto ao que vem a ser a edição, ela é muito importante. Por quê? 90% dos direitos sobre a obra acabam sendo repartidos entre editor, entre o distribuidor, não é? E quem mais estiver inserido naquela cadeia de produção. Por isso que, depois que houve a assinatura de um contrato, a obra não é só do autor. A obra é também do autor, mas aí nós falamos de qual espécie ou de quais espécies de direitos. Direitos patrimoniais, porque os direitos morais não podem ser objeto de contrato. Então, respondendo de uma forma bem objetiva a questão, o editor ele é titular de direitos derivados. Só o autor é titular de direitos originários. Não é? E temos, então, baseados nessa ideia, não é eu falei aqui de uma parte geral que versa sobre os contratos, no artigo 49, a previsão de que pode ocorrer a transmissão de direitos patrimoniais por meio de licenciamento, concessão, cessão ou por outros meios admitidos em direito. Quando menciona-se a cessão, existem muitas críticas em relação à adoção do termo cessão. Por quê? Porque cessão é uma transferência definitiva. Ao contrário do licenciamento. Melhor mesmo seria usar o termo licenciamento. O termo concessão também é passível de críticas, mas ainda assim é uma tentativa da doutrina definir a distinção entre um e outro no âmbito do direito autoral. Então, nós poderíamos ter a cessão com uma transferência definitiva de direitos, sempre sob o ponto de vista patrimonial, a concessão com uma transferência temporária, que, em regra, tende a ser, não significa que seja sempre assim, tende a ser exclusiva, e o licenciamento, que também temporário, tende a ser não exclusivo, porque também, tanto em uma como em outra modalidade, pode existir alteração. Nós podemos ter licenciamento exclusivo para uma determinada utilização. Por exemplo, vamos imaginar que eu sou
um autor de desenhos animados, um desenhista. E aí eu resolvo licenciar aquele personagem para uma marca de cadernos infantis. Então eu licencio e posso ter um licenciamento que seja exclusivo para aquela empresa de cadernos. Como posso também ter um licenciamento não exclusivo, não é? Então é claro, essas distinções são feitas de uma maneira mais ampla. É importante também, o legislador volta nessa questão, mencionar que a transmissão total compreende todos os direitos de autor, salvo de natureza moral e expressamente excluídos por lei. Então, os direitos morais jamais, reiterando aquilo que já falamos anteriormente, poderão ser objetos de contrato. Também o contrato, ele deve ser, em regra, escrito. Para que exista uma transferência, ele deve ser escrito. O contrato verbal é admitido, mas jamais pode considerar que há cessão verbal. A cessão, ela só poderá ser escrita e se a autorização for meramente verbal, pressupõe-se que o prazo máximo seria de 5 anos, isso também está no 49, no inciso 3º. Também existe uma restrição territorial, no inciso 4º, nós encontramos no mesmo artigo 49, que a cessão será válida unicamente para o país em que se firmou o contrato, salvo estipulação em contrário. Então, em princípio, se a autorização foi dada para que aquela edição ocorresse no Brasil, eu não posso entender que ela é extensiva a outros países. Existe sempre uma limitação em relação ao território, né? Se nós imaginássemos que uma editora pretende publicar um livro na Itália, também seria necessária uma autorização adicional, mas, às vezes, previamente, a própria editora já coloca isso no contrato. Também encontramos que a cessão só se operará para modalidades de utilização já existentes à data do contrato. E ainda complementando esse inciso 5º do 49, não havendo especificações quanto à modalidade de utilização, o contrato será interpretado restritivamente, entendendo-se como limitado apenas a uma, que seja aquela indispensável ao cumprimento da finalidade do contrato. Primeiro, só é possível entender, vamos imaginar que isso ocorresse, e nós tínhamos disposições semelhantes na lei de 73, acontecesse em relação a uma utilização para o cinema. E na época não existia no Brasil, só passou a surgir isso no final dos anos 70 e início dos anos 80, o videocassete. Se houve autorização para o cinema, isso não significa que automaticamente possa ocorrer uma autorização para uso de videocassete se aquilo não tinha sido inventado. Ou, posteriormente, se houve a autorização para vídeo, isso não significa que também haveria autorização para DVD. E assim vai. Sempre há uma limitação. Mas, se houve um contrato, vamos imaginar que eu celebro um contrato para edição de um livro com uma editora e a ideia é lançar o livro impresso. O que vai acontecer? A interpretação é sempre essencial em relação àquele contrato. Eu não posso entender que seria possível editar um livro em CD-ROM ou colocá-lo na internet, disponibilizá-lo na internet, porque interpreta-se sempre a finalidade para fazer valer aquele contrato, para executar aquele contrato específico, por isso que fala-se em algo que seja essencial para viabilizar o contrato. Também, nós vamos ter a cessão, sempre uma presunção de que ela é onerosa, jamais ela é gratuita, justamente baseada na ideia de que o autor, ele depende da sua atividade para a sobrevivência, não é? E também, no artigo 51, possibilidade de contrato em relação a obras futuras, mas sempre limitado a esse mesmo prazo que eu mencionei, que é o prazo de 5 anos. Então, não pode-se ir além disso. Nós temos, no contrato de edição, especificamente, até relacionado à pergunta que foi feita, que mediante contrato de edição, o editor, obrigando-se a reproduzir e a divulgar a obra literária, artística ou científica, fica autorizado em caráter de exclusividade a publicá-la e a explorá-la pelo prazo e nas condições pactuadas com o autor. Então, há necessidade de menção ao título da obra, menção ao tradutor, algo que todos que realizam monografias de conclusão de curso,
tese de laurea, podemos usar vários nomes, não podem esquecer. Às vezes cita-se o autor, que é um autor inglês, italiano, francês, e não se menciona depois o tradutor. Então fica aquela pergunta, bom, esse autor fala português, ele escreve em português? Não. Então, por isso, e isso eu mencionei anteriormente, a importância do tradutor, o tradutor tem que ser lembrado quando é feita uma citação. E também, no contrato de edição, consta o nome do tradutor. O tradutor, como eu já falei, tem direitos sobre a obra. Consta também o ano da publicação, até porque, dependendo das circunstâncias, eu falei aqui do autor de obra anônima, o autor de obra pseudônima, pode ser que o ano de publicação conste como referência, porque aí conta-se a partir do ano seguinte a publicação, daí a importância em sempre constar o ano, e também nós encontramos que, pelo mesmo contrato, no 54, pode o autor obrigar-se à feitura de obra literária, artística ou científica, em cuja publicação e divulgação se empenha o editor. Então, o editor, ele sempre estará relacionado à divulgação daquele determinado trabalho. Também o autor, ele tem liberdade, por exemplo, de fixar o preço da obra, mas ele não pode embaraçar a circulação da obra, também a lei é muito clara nesse sentido. Não é possível que o editor, ao divulgar a obra também, coloque a obra em um preço abusivo. Por exemplo, R$3.000 cada exemplar, quando na verdade aquele exemplar custaria, quando muito, R$30, porque isso seria embaraçar a circulação da obra e o autor poderia se insurgir contra isso. Mas, em princípio, essa ideia é válida. Também, um outro ponto envolve a questão dos exemplares. Quantos exemplares são colocados numa obra? Normalmente, nós vamos encontrar essa disposição prevista no contrato. Podem ser 3.000 exemplares, 2.000 exemplares, 4.000 exemplares, 5.000 exemplares, 500 exemplares, mas o legislador escolheu um número, que é um número muito simples de memorizar. 3.000 exemplares. Então, se nós não tivermos disposição contratual, a lei determina que a regra é de 3.000 exemplares. Como também nós podemos, se existir edição fraudulenta da obra, ter 3.000 exemplares como referência. Então, é algo muito importante que vigora no nosso sistema. Em relação à prestação de contas, que eu já citei anteriormente, o autor ele tem o direito de pedir a prestação de contas costuma ser mensal, mas é possível que o autor, por contrato, abra mão, disponha dessa prestação de contas mensal, e nós tenhamos uma prestação de contas trimestral, quadrimestral, tenhamos uma prestação semestral. Então, tudo isso é possível pela vontade das partes. Também encontra-se no próprio texto legal a questão da edição esgotada. A edição esgotada, que era algo que não existia na lei de 73, aliás, era um problema muito sério saber quando a lei, porque a lei, como a lei não falava nada, às vezes o editor dizia, não, mas há uma obra lá na região norte do país e um livro também na região sul, então a obra não está esgotada, com 2 exemplares. Isso gerava um litígio permanente. O que foi feito? Se colocou um percentual de 10% da obra. Então, se nós temos uma edição de 1.000 exemplares, e aí nós temos um número inferior a 10%, ou seja, 99 exemplares, nós teríamos aí a obra considerada como esgotada. Isso consta no artigo 63 e cabe, claro, ao editor o ônus da prova. No parágrafo 2º, considera-se esgotada a edição de quando restar em estoque, em poder do editor, exemplares em número inferior a 10% da edição. Quando é esgotada a edição, cabe lembrar isso, o autor ele tem direito a adquirir as edições por preço de saldo, porque ele é o maior interessado. E, se não existir esse interesse, aí a editora, depois de 1 ano de edição, ela pode disponibilizar, sempre oferecendo, dando preferência ao autor para adquirir aqueles exemplares, depois ela pode disponibilizar ao público. Mas o autor, ele tem esse direito. Mas queria perguntar ainda se existe alguma dúvida. Professor,
Uma obra que precise de atualização pode ser publicada sem a concordância do autor? Bom, Maria, nós temos aí algo que é bem interessante, porque nós vimos que quando o autor dá uma visão definitiva sobre a obra, né, isso às vezes gera uma certa confusão, essa obra não pode mais ser alterada, realmente. Isso é possível quando nós imaginamos uma música, imaginamos um romance, imaginamos um poema, mas em uma obra técnica, como o que acontece em uma obra de administração de empresas, de economia, uma obra jurídica, pode acontecer a necessidade de atualização. Isso, às vezes, já é colocado numa cláusula contratual. O artigo 67 da Lei de Direitos Autorais, ele prevê essa possibilidade. Então, é possível que exista a atualização, sempre, à revelia do autor. Se ele não concordar, e existe um direito a uma segunda edição, a editora pode encarregar outra pessoa de atualizar, mas mencionar que aquela atualização foi feita por terceiro, foi feita por uma pessoa contratada. Às vezes o autor, naquele momento, está cansado, não quer atualizar a obra, pode ter N problemas, mas se existir essa disposição contratual, existe, claro, a possibilidade de mencionar ali o atualizador. E cabe lembrar o seguinte, quem atualiza não é autor da obra. Quem atualiza ou auxilia o autor é, quando muito, um mero auxiliar, não é uma pessoa que contribui para que aquela obra tenha ali uma outra redação, mas só é possível passar a condição de autor se for muito extensa a contribuição desse atualizador, e aí nós podemos passar essa pessoa de simples atualizadora para coautora, né? Mas é exceção dentro do sistema. Bem, nós temos ainda disposições que dizem respeito aos direitos conexos, né? Mas isso nós estudaremos num próximo encontro. Eu queria lembrar que quando nós tratamos na aula de hoje da transferência de direitos patrimoniais e dos contratos de direitos autorais, nós mencionamos que os direitos patrimoniais de autor permitem o uso das obras, permitem a sua circulação, permitem sempre uma limitação à finalidade daquela obra, aos meios que existiam, meios tecnológicos que existiam até aquele momento. Também em relação ao contrato de edição, é possível sair de algumas regras, como por exemplo, a ideia de que sempre nós temos a imutabilidade daquela versão do autor. Realmente essa é a regra, mas nós podemos imaginar as exceções, como eu citei no caso, a exceção do artigo 67. Então, são muitas as questões relacionadas aos contratos. Eu mencionei que o contrato de edição relacionado à obra literária é a base do nosso sistema, da nossa análise aqui, mas essa mesma ideia pode envolver utilização de obra fotográfica, utilização de obra musical, né, fixação de fonograma. Por isso que eu mencionei que, aspas, existe uma parte geral e uma parte também, entre aspas, especial de direitos de autor. Peço também que aqueles que tenham dúvidas, encaminhem suas dúvidas para Antônio Carlos Morato, Direito Autoral, saberdireito@stf.jus.br. Muito obrigado a todos e até a próxima.